Paz inverencial. Hoje, no Evangelho Luciferiano, falaremos da fornalha de fogo ardente e o processo de transmutação alquímica para o encontro com Lúcifer. Como eu já falei para vocês, a Bíblia é o maior livro de ocultismo do planeta. Porém, ela se encontra em códigos, pois todo o ocultismo, a alquimia, o hermetismo estão em códigos. Não eram assuntos falados abertamente. O próprio hermetismo se remete a algo fechado, a algo que não é para todo mundo. Então a Bíblia é considerada pelos grandes ocultistas da antiguidade o maior livro de ocultismo do planeta. Todo estudante de ocultismo deve, por obrigação, ter a sua Bíblia. Ora, o ocultismo ele vem da Cabala. E o que é a Cabala? A Cabala, ou Cabalá, chame da maneira que você quiser, é a antiga tradição judaica. Observe bem, antiga tradição judaica, que se baseia na manifestação de Jeová, ou Yod-He, Vav-He, a sua relação com Adão e a sua manifestação para Moisés. E de Moisés vem a lei e todos os profetas. A lei de Moisés vem não por acaso no seu Pentateuco, fazendo alusão às 5 pontas do Tetragrammaton. E Moisés, ele subiu lá em Êxodo, capítulo 3, se eu não me engano, Moisés, ele subiu ao monte. Subindo ao monte, ele encontra o fogo que queima, mas não consome. O fogo que está aceso, mas não consome. Ora, o fogo que está aceso, mas não consome, claramente é o fogo vivo dos alquimistas. O fogo vivo dos alquimistas é o fogo cabalístico. Moisés, ele teve um claro encontro com Lúcifer. Um claro encontro com Lúcifer. Compreenda isto, entenda isto. E todos os profetas foram iniciados na Cabala de Moisés. Porém, diferentemente da multidão, eles possuíam os códigos, o que está por trás, as chaves cabalísticas para a compreensão do ocultismo. E nisto, o ocultismo está presente em todo o Antigo Testamento e também está presente no Novo Testamento, Antigo e Novo. Clara alusão ao Solve et Coagula, a dupla manifestação do gradiente da luz astral. Quem tem ouvidos para compreender aquilo que eu estou falando, que compreenda. Ora, chegamos no livro do profeta Daniel. Eu quero que você entenda. Cara, estude Daniel. Estude o livro de Daniel. É fantástico, é profundo, é revelador. Mas não estude com essa teologia morta. Não estude com os olhos da igreja, desses falsos líderes. Não. Estude
com as bases daquilo que nós estamos passando para vocês. E vocês verão toda a revelação oculta ali. Ora, nós temos no Novo Testamento o Apocalipse, que é a revelação, que é a queda do véu. Eu quero que vocês compreendam que o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Entenda isso, anote isso. O livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. E o que é Apocalipse? É final do mundo? Não, de forma alguma. Apocalipse é a queda do véu. Então entenda bem que lá no livro do Apocalipse, no Novo Testamento, houve a manifestação do grande ente, pela qual o seu rosto era como o sol ao meio-dia, os seus olhos eram como duas chamas de fogo, o cabelo branco como a neve, os pés como latão reluzente, a sua veste era salpicada de sangue, porque é este ente que cria e destrói. Então a sua veste era salpicada de sangue. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O coagule solve et coagula. A sua voz era como a voz de muitas águas. Detalhe, não estamos falando de Jesus, não de forma alguma. Este é o Filho do Homem. E eu já ensinei que o Filho do Homem não é Jesus. É o Filho dos deuses que se manifesta na terra. É o Prometeu. É Lúcifer. É Lúcifer. Ali ele se revela. Já no capítulo 1 de Apocalipse, há a revelação deste grande ente. Ok? E detalhe. Na coxa direita dele está escrito o Rei de Reis, Senhor de Senhores. Rei de Reis e Senhor de Senhores. Ou seja, ele é um rei, é o rei deste mundo, mas ele se torna Rei de Reis. Compreendam bem, quando você acessa verdadeiramente o reino, Lúcifer se torna um instrumento para a sua manifestação mágica. A luz astral, Lúcifer, é o grande segredo da magia, da alquimia. E quando você acessa o reino, quando você de fato alcança a emancipação, Lúcifer se torna seu rei, o Rei de Reis. Olha só que maravilha. Rei de Reis, Senhor de Senhores. Não há melhor definição para falar sobre Lúcifer. Beleza, voltemos agora na fornalha de fogo ardente. Capítulo 2 do livro do profeta Daniel, nós vemos ali que Nabucodonosor, ele instituiu uma ordem e que uma música seria tocada e que enquanto essa música fosse tocada diariamente, 1 hora do dia, esta música seria tocada. Quando esta música fosse tocada, todos deveriam se curvar aos deuses de Nabucodonosor. Ok? Porém, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, anote aí, Sadraque, Mesaque, Abednego, os amigos de Daniel, é tudo simbólico. Então, os amigos de Daniel, que eram iniciados no ocultismo, que eram iniciados na cabala, não iriam aceitar. Por quê? Porque eles tinham conexão com a luz real, eles tinham conexão com a luz verdadeira. Eles não podiam se dobrar. Entende? Então, o que acontece? Tocou a música. E Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram não se dobrar. Decidiram não ajoelhar diante dos deuses de Nabucodonosor. E, quando eles não se ajoelharam, todos se ajoelharam, e eles permaneceram de pé, logo, eles foram levados ao rei Nabucodonosor. E disseram, ó rei Nabucodonosor, esses 3 jovens se recusam a se dobrar diante dos seus deuses. Então, Nabucodonosor
sentenciou esses 3 rapazes a serem lançados na fornalha de fogo ardente. Eu quero que você compreenda todo o simbolismo. Olha, primeiro é se recusar a se dobrar com a multidão. Quando você se recusa a seguir a multidão e permanece de pé pelo propósito do ocultismo, é aí que tu vai entrar na fornalha de fogo ardente. Porém, tu tem que entender que a fornalha de fogo ardente, ela é um processo para a alta iniciação. E digo que ninguém se tornará um verdadeiro iniciado nas ciências ocultas sem as provas. As provas são extremamente necessárias para a alta iniciação. Então, eles foram lançados para a fornalha de fogo ardente e foram lançados amarrados. 3 homens amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Diz a história que as chamas desta fornalha chegavam a 30 metros de altura. Diz que as chamas chegavam a 30 metros de altura. Diz a própria Bíblia que os homens que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego, o fogo era tão forte que eles foram consumidos pelo fogo. Observe bem. E quando eles estavam lá dentro, foi fechada a porta da fornalha e o rei Nabucodonosor mandou aumentar 7 vezes mais. 7 vezes mais. 7 vezes mais foi aumentado o calor, a intensidade da fornalha. E o tempo começou a passar, E Nabucodonosor mandou os seus servos abrirem uma janelinha ali da fornalha, apenas para certificar que todos já estavam consumidos pelo fogo. Porém, quando eles abriram, eles tiveram um grande espanto e disseram: mestre, nós não lançamos 3 homens amarrados na fornalha de fogo ardente? Nabucodonosor respondeu: sim. E eles responderam: pois nós vemos 4 homens soltos. 4, eram 3 amarrados, agora é 4 soltos. E o aspecto do 4º homem não é desta terra. O aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Anote aí, eu quero que você entenda. O grande segredo do ocultismo é este Filho dos deuses que está aqui na Terra. É este raio do sol que caiu aqui na Terra. É este fragmento cósmico que é o gerador da vida, pela qual Hermes, na tábua de esmeralda, disse que o sol é o seu pai, a lua é a sua mãe, e o vento o embalou no seu ventre. Ele é o Yadabaoth, é Melquisedeque, ele é o Iaô, ele é o rei deste mundo, ele é o Prometeu. E em todas as culturas você vai ver um filho dos deuses que foi lançado para cá, E esse filho dos deuses que foi lançado para cá, em todas as culturas, é o causador da vida material. Entende? Prometeu, que foi expulso por Zeus, lá na Grécia, é tido como um deus. Um deus, algo bom. E aqui, nessa cultura ocidental, nós vemos que Lúcifer, que foi aquele que foi lançado e se chama a luz, aquele que carrega a luz, ele é tido como um opositor de Deus. Mas que ignorância, mas que burrice. É só no Brasil mesmo. É só no Brasil e eu vou te falar, a cultura ocidental é pobre. Pobre mentalmente. Compreende? Compreenda agora.
foram lançados na fornalha de fogo ardente. Dentro da fornalha, o fogo foi aquecido 7 vezes mais. O que é a fornalha? A fornalha é o Atanor dos alquimistas. E aqui eu começo a entrar um pouco em magia sexual. O Atanor representa o órgão sexual, tanto masculino quanto feminino. Através da conexão, que é o grande arcano AZF. Grande arcano ACF, ensinado por Samael Aun-Weor. Através da conexão, sem derramar o sêmen, é aumentado 7 vezes mais. Trazendo alusão aos 7 chakras, aos 7 espíritos de Deus que estão dentro de ti e também fora de ti. Por que os 3 homens estavam amarrados? 3 vezes e meia. Que 3 vezes e meia, 3 metros e meio, a altura de Golias, que ficou 40 dias humilhando o povo de Israel. Seguinte, a Kundalini, a energia crística, a energia luciferiana está amarrada 3 vezes e meia. Está enrolada 3 vezes e meia dentro de ti. Dentro de ti. É por isso que precisamos realizar todo este processo. Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 homens que representam os 3 estágios da alquimia: Nigredo, Albedo, Rubedo. Nigredo, você reconhece a sua ignorância. Albedo, você começa a ver com clareza. E no Rubedo, você vê face a face Lúcifer, o filho dos deuses. Então, esses 3 homens, esses 3 níveis, que também representam o sal, o enxofre e o mercúrio, que não são o sal, o enxofre e o mercúrio vulgar, mas que representam algo maior para a realização da pedra, para a concretização da pedra filosofal, para a confecção da pedra filosofal. Sal, enxofre e mercúrio também representam outra coisa mais profunda. Então, através do grande segredo AZF, entramos em um estágio para trabalhar o fogo sagrado, sem derramar o sêmen. E quando o fogo sagrado é trabalhado da forma correta, através da magia sexual, você vai expandir, vai iluminar esses 7 chakras de uma forma muito rápida, de uma forma muito veloz. Mas você tem que saber a forma correta. E quando você fizer isso da forma correta, vai subindo, subindo, subindo a grande serpente até atingir o laríngico, que dá a qualidade do verbo criador, onde você fala e materializa o verbo que se torna carne, dá a qualidade também da ascensão do terceiro olho, que é a marca dos escolhidos, onde Jesus falou que estaria o nome dele e o nome do Pai na testa, bem no centro, e o nome do Pai é Yod-He, Vav-He, que é o grande segredo da alquimia, da magia, e depois ele sai para fora, e quando ele sai para fora, você tem o verdadeiro encontro com aquele que é eterno, com o Filho dos deuses. Então essa foi a fornalha de fogo ardente. Essa é a fornalha de fogo ardente, que tem toda uma história, mas um simbolismo por trás. É necessário passarmos pela fornalha para refinarmos o ouro do conhecimento de uma forma forte, tremenda e eficaz. Você que está aqui, quer aprender a trabalhar o chumbo denso e transformar em ouro de pura luz? Quer aprender o segredo do elixir da longa vida, da transmutação metálica, da panaceia universal? Quer se transformar verdadeiramente em um mago
Possuidor do conhecimento do bem e do mal, quer sair da manada? Eu te convido para a nossa Escola de Mistérios IAO. Nossa Escola de Mistérios, um projeto de 2 anos de duração. Estamos com dezenas de alunos. Toda semana tem aluno novo entrando. Clica agora no link aqui da descrição, preencha o formulário. Preenchendo o formulário, você vai responder algumas questões. A minha equipe, o meu time vai entrar em contato contigo e vai te passar todas as condições que você precisa para acessar a nossa escola. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, siga o nosso canal e deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário se você já está passando pelo processo de transmutação alquímica. Deixe o seu comentário se você já teve alguma experiência com o grande pai Lúcifer. Muito obrigado. Até amanhã com mais um Evangelho Luciferiano.